Boa tarde a todos e a todas. Uma alegria enorme recebê-los aqui, todos no quarto que foi de Dona Maria I, nessa série aí de eventos que o Sejur tem promovido. Esse é mais um evento, num formato um pouco diferente. Eu queria cumprimentar aqui, em primeiro lugar, os organizadores dessa obra, idealizadores desse projeto, Anderson Schreiber, procurador-chefe do Centro de Estudos Jurídicos da PGE, e Paulo Henrique Manier, procurador-chefe da nossa Procuradoria de Petróleo. Cumprimentar também Bruno Bocchimpani, chefe da PG15, Flávia Amaral Garcia, Thalita Dourado, que tem um cargo pomposo, subsecretária de Controle da Seguridade Social e Políticas de Desenvolvimento. Uma alegria recebê-lo a todos aqui, cumprimentar os colegas do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público, da Controladoria Geral do Estado, da Defensoria, e especialmente meus colegas procuradores do Estado, muitos aqui desempenhando esse papel de controle da legalidade nas secretarias de Estado, membros da Controladoria Geral do Sistema Jurídico. Um orgulho enorme tê-los aqui e dizer que esse foi o primeiro grande projeto da minha gestão, um projeto inovador, fruto de uma parceria firmada. Defensor Público Geral, por favor, doutor Rodrigo Pacheco. Obrigado pela presença, pelo prestígio de sempre, grande amigo e parceiro da casa. Mas eu dizia que esse projeto ele se iniciou fruto de uma parceria com o Instituto Bernardo Barroso, que é a escola de Direito do Ministério Público do Estado, e com base nesse convênio firmado, termo de cooperação firmada com o Instituto Bernardo Barroso, Roberto Barroso, Bernardo é meu irmão, Roberto Barroso, perdão, fruto desse estudo a gente conseguiu fazer algo que para mim é muito caro, que é a promoção do diálogo interinstitucional entre as instituições jurídicas do Estado. Essa parceria que a gente vem promovendo, especialmente com a Defensoria Pública aqui, não é porque o doutor Rodrigo está na minha frente, tem gerado muitos frutos para o crescimento das instituições e para uma entrega dos nossos serviços de uma maneira mais qualificada e harmônica para a sociedade. Então, chamamos todos os entes e órgãos responsáveis pelo controle da legalidade, controle da administração pública, e fizemos uma série de 7 encontros, se eu não me engano, que foi muito festejada. Muitos colegas do Brasil inteiro participaram para as transmissões pela nossa TV PGE no YouTube. E aí, para o meu orgulho pessoal, os organizadores do curso resolveram transformar o resultado prático dessas diversas visões do controle da legalidade, do controle da administração pública, num livro que se lança hoje. E eu queria externar a Anderson e PE e a todos os autores e coautores dessa obra o meu orgulho desse projeto, porque propicia um diálogo interinstitucional, uma representatividade daquela ideia que a gente vem tentando implementar, de que nós somos um Estado só e a gente precisa conversar, dialogar, para trocar experiência, aperfeiçoar os nossos modelos, aprender com os acertos das outras instituições, corrigindo os nossos erros. Então, para mim, esse projeto concretiza e materializa tudo aquilo que eu entendo que deve ser a administração pública. Então, parabéns a todos vocês, obrigado mais uma vez. Eu vou pedir 1000 desculpas, que vou agora para um evento da Controladoria Geral do Estado, vou receber uma medalha lá. Eu acho que a medalha não é pessoal e ela é da instituição, fruto exatamente desse trabalho de intercâmbio entre as instituições e que a gente vem exercendo aqui com muito empenho. E, para minha surpresa, vou ser premiado lá e vou pedir desculpas, vou ter que me retirar e vou pedir para o subprocurador-geral Rafael Rolim, que é, em última análise, o órgão central do sistema jurídico, porque ele que viste os pareceres do sistema jurídico todo, para assumir o meu lugar aqui e conduzir ou ficar
para a condução dos trabalhos. Muito obrigado e parabéns a todos. Boa tarde a todos. Em continuação, a apresentação feita pelo nosso Procurador-Geral. Eu, sem maiores delongas, vou passar a palavra para o doutor Anderson Schreiber para que a gente promova um breve diálogo hoje aqui nesse espaço e já deixo o convite para todos ao final das ponderações que vão ser formuladas aqui. Nós vamos ter uma recepção no quarto ao lado e uma mesa com todos os autores e coautores para assinatura dos exemplares que estão sendo vendidos ali no corredor. Então, sem maiores delongas, Anderson Schreiber para fazer a apresentação do evento. Obrigado a todos. Eu vou ser muito breve e explicar que as apresentações também serão muito breves. Cada um vai falar alguns minutos sobre os temas que estudaram para essa obra, para o curso e para essa obra. E depois a gente vai passar o coquetel, mas eu queria só fazer 2 registros. O primeiro é de que essa obra é uma grande alegria para nós, né, Paulo, que fomos os organizadores do curso, porque foi o primeiro curso dessa gestão. Bruno Dubê, Rafael Rolim, Cláudio Marques, que sempre apoiaram intensamente os eventos organizados pelo Sejur. O Bruno participou de quase todos os encontros em tempo integral, participou de todos, alguns teve que sair para uma reunião ou outra, e o mesmo empenho a gente viu do Rafael Rolim, do Cláudio Marques, do Flávio Willeman. O gabinete tem apoiado de modo muito intenso as iniciativas do Centro de Estudos, e isso faz toda a diferença para que a gente consiga materializar os resultados disso. E o segundo motivo de alegria é que, ao fazer um livro fruto de um curso realizado pela PGE, organizado pelo Centro de Estudos em parceria com o IERB, com o TCE, com a CGE, e já contamos em fazer um defensor público geral com a Defensoria, com José Augusto Garcia, que é um excelente chefe de Sejur lá também, porque lá também chama Sejur. A gente acha que esse livro pode ser simbólico no sentido de ser o produto de vários cursos que a gente tem realizado e de várias iniciativas que estão sendo conduzidas pelos procuradores de Estado. Então, acho que um dos papéis importantes do Centro de Estudos é fornecer esse espaço para os procuradores, ou seja, viabilizar publicações dos procuradores. A gente tem hoje em curso na casa um SEI, né? Se o André Alonso estiver aqui, a gente já cobra dele, mas um SEI que trata do credenciamento de editoras para publicações de procuradores. A gente vai desenvolver, já está desenvolvido, né, mas precisa fechar o SEI, um selo editorial PGE, para que publique não só teses e dissertações de procuradores que estão aí na vida acadêmica, às vezes concluindo mestrado, doutorado, para ter esse espaço de publicação, que hoje em dia no Brasil não é simples, né? As editoras têm sido cada vez mais seletivas no sentido de priorizar publicações que às vezes são muito cursos, manuais, e não ter espaço para teses e dissertações, que são a verdadeira produção intelectual, mas também para produtos desse diálogo prático, institucional, interinstitucional, que é tão importante para o desenvolvimento do direito do nosso Estado. Então, é um motivo de muita alegria para a gente. Não vou falar do livro, não vou falar do curso, Paulo Henrique vai falar disso, mas queria fazer esses 2 registros. Muito obrigado a todos que estão prestigiando esse evento. Muito obrigado mesmo. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença dessa mesa virtual aqui que a gente tem, dessa roda que nós formamos nesse centro cultural que é belíssimo, e agradecer principalmente a presença de todos vocês que estão aqui nesse lançamento desse grande projeto. Como o Anderson colocou, e ele registrou isso até no artigo dele, esse livro ele nasceu resultado de um curso
um curso conjunto. Nós temos vários palestrantes aqui presentes nesse curso, um curso PGE, MP, TCE, Controladoria. Nós com foco na questão do controle de legalidade. E esse curso nasceu de um devaneio, né, Anderson, no WhatsApp, um devaneio aleatório sobre a necessidade da gente ter esse diálogo com as instituições. E esse curso foi muito produtivo, foi um curso fechado, mas para os membros dessas instituições. Esse curso resultou no livro, que resume bastante as palestras que foram realizadas. Eu não queria me alongar, eu tinha até tentado resumir aqui alguns dos artigos, né, mas eu posso deixar isso para o final, se a gente tiver tempo. Eu vou deixar logo para os debatedores começarem. Passo a palavra aqui para o nosso mestre, doutor, professor Flávio Amaral, para iniciar aqui os debates. Muito obrigado. Boa tarde a todos, uma enorme satisfação e felicidade, motivo de muito orgulho participar de um evento como esse hoje, né, nesse centro cultural espetacular, restaurado pela Procuradoria-Geral do Estado, ladeado aqui por queridos amigos, e cumprimentar o PE e o Anderson pela brilhante ideia do seminário e concretização do livro, que me impõe uma responsabilidade adicional, porque eu e o Zambon organizamos licitação de contratos e até agora o nosso livro ainda não saiu, então isso me lembra que a gente está atrasado. Está cobrando ali. Enfim, o nome é muito feliz, como mencionou nosso procurador-geral, Diálogos Institucionais. E o livro revela essa sinalização, essa primeira concertação, essa primeira coordenação sistêmica entre os distintos órgãos de controle. Então, acho que ele é simbólico, porque ele aponta uma tendência, ele aponta para a sinalização do futuro do que é o controle. O futuro do controle ele não pode ser uma visão de túnel ou ilhas. O futuro do controle ele é sistêmico, ele faz parte de coordenação harmônica, equilibrada. E eu tenho uma memória e um exemplo muito positivo de uma coordenação feita a partir de uma concertação com o Tribunal de Contas do Estado. Eu me lembro que durante muito tempo havia uma divergência de interpretação das minutas padrão da posição da Procuradoria-Geral do Estado com o Tribunal de Contas do Estado. E isso gerava insegurança jurídica, isso gerava problemas para os administrados. Em determinado momento, em uma iniciativa louvável do Tribunal de Contas de Mariana Montebello, do nosso querido amigo procurador-geral Rodrigo Zambon, fizemos um grupo de trabalho para tentar entender se esses conflitos e essas divergências eram tão agudas assim. E quando a gente fez um grupo de trabalho com pessoas integrantes do PGE e com pessoas do TCE, a gente percebeu que a gente resolveu mais de 90% possível das supostas divergências que tanto atrapalhavam a vida do administrado e criavam um suposto conflito que, na verdade, não era verdadeiro. Então, isso é uma prova viva de como a conversa, e por isso que eu, particularmente, sempre fui muito... acredito muito na ideia de consenso, acredito muito na ideia de coordenação. Muitas vezes, quando você coloca as pessoas na mesma sala, simplesmente para conversar e para coordenar, as coisas funcionam de uma maneira muito mais efetiva. O ponto, naturalmente, que Anderson e o PE me instigaram a convidar e a escrever e a tratar rapidamente aqui é a visão do controle na perspectiva da advocacia pública, evidentemente, né? Qual é o papel da advocacia pública no controle interno da legalidade, especialmente dos atos e contratos, e muito a partir da visão da Procuradoria-Geral do Estado, que tem um histórico, né, um histórico de excelência, eu diria, nessa matéria. Eu chamo a atenção que, na minha perspectiva, e isso eu tento trabalhar um pouco no artigo, a atuação do espaço de cada órgão de controle, Controladoria, Tribunal de Contas, PGE, MP, tem o seu próprio espaço. A despeito de uma atuação sistêmica e coordenada, cada um deve respeitar as suas próprias competências. E o espaço de competência da PGE, na minha visão, fundamentalmente é um espaço de competência de controle preventivo da legalidade. Esse eu acho que é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. E o segundo ponto é
a natureza, em alguma medida, desafiadora e privilegiada de quem está ao lado do gestor público, mas tem o dever e a função de também controlá-lo, o que cria, né, um papel paradoxal, né, da advocacia pública, que ao lado do poder público tem que estruturar políticas públicas, mas ao mesmo tempo tem que fazer o exercício desse controle da legalidade. E o tema de controle e gestão, hoje, administrativo, fundamentalmente, sempre foi pautado em grandes paradoxos, né, em grandes ideias que se contrapõem: autoridade e liberdade, discricionariedade e vinculação, imperatividade e consenso. E eu acredito, e essas discussões ainda permanecem, mas eu acho que a grande pauta do século XXI tem se mostrado a discussão entre gestão e controle. Esse é um conflito, e a gente percebe pelo volume de teses e discussões acadêmicas, que envolve esse fino equilíbrio que deve existir entre viabilizar o controle da política pública e, ao mesmo tempo, permitir que o gestor possa implementar políticas públicas. Qual é o caminho, qual é o ponto ideal para fazer a distinção, a separação do joio e do trigo? Não é fácil, e esse desafio que está posto para o direito administrativo está posto com maior intensidade para a advocacia pública, porque nós vivemos esse desafio, essa ideia de controlar e, ao mesmo tempo, viabilizar a gestão permanentemente na nossa atividade, especialmente na atividade de consultoria jurídica. Quando eu falo consultoria jurídica, claro que eu falo como principal elemento o parecer jurídico, evidente, mas a consultoria jurídica é mais do que isso. Você faz consultoria jurídica quando o procurador na ponta está aconselhando o secretário, quando está aconselhando um gestor público. Você faz consultoria jurídica quando você estrutura uma política pública como a de saneamento, que a PGE participou ativamente, ou seja, conformando a política pública. Tudo isso é, ao mesmo tempo, estruturador e conformador, mas, ao mesmo tempo, é controle de legalidade, porque você está colocando as margens da legalidade para o exercício de uma política pública. E o parecer jurídico, agora, pela nova lei de licitações e designadamente em matéria de contratos, ele passa a ser visto, inclusive, como uma linha de controle. Agora a lei fala que você tem 3 linhas de controle, também trazendo para o parecer jurídico essa perspectiva também, que sempre foi, naturalmente, em matéria de contrato, de controle. E trabalhando há muito tempo na atividade de consultoria, e vários colegas aqui trabalham e têm essas experiências, quais são, e aqui eu falo mais propriamente do parecer jurídico, que acaba sendo talvez o instrumento formal mais importante no exercício do controle da legalidade, quais são os desafios, né, para um parecerista quando ele está diante de um caso, diante de uma consulta em que tem que fazer essa conformação da legalidade. Acho que o primeiro desafio hoje, e é importante dizer isso, ainda que escape um pouco da nossa temática, é a ideia de clareza e objetividade. Não se comporta mais pareceres que, a pretexto de controlar legalidade, é preciso que eu converse com o gestor, é preciso que o gestor público entenda o que está sendo dito, de forma a que você traduza efetivamente qual é a posição jurídica. Então, a consultoria jurídica hoje demanda, no século XXI, objetividade, clareza e coerência no raciocínio. Envolve também, naturalmente, por isso que é difícil esse equilíbrio, ser deferente aos espaços discricionários, porque efetivamente houve um governo legítimo para fazer escolhas e o controlador, no caso, não pode se substituir à posição do gestor público. Então é preciso respeitar esse espaço de deferência próprio do poder público. Alertar para os riscos, porque nem sempre existe uma solução. Claro, ainda mais em matéria de administração pública, várias são as alternativas que se colocam muitas vezes para o gestor, e o gestor precisa saber riscos. Hoje, um advogado que trabalha com essa matéria precisa alertar que, havendo mais de uma posição, quais são os riscos em relação a determinadas posições, porque nem sempre você extrai uma verdade única da hermenêutica. O outro ponto é ser contundente quando existe uma ilegalidade. Claro que esse é um controle jurídico importante, diante de uma ilegalidade flagrante, de que não há avaliação de cenários, que não é uma questão de espaços discricionários, é dever da advocacia pública, sim, apontar quando há uma ilegalidade contundente. E a mais difícil, que é construir caminhos, construir soluções criativas que, evidentemente, dentro da margem da legalidade, possam viabilizar o exercício concreto dessas políticas públicas. Então, esse é um exercício, vejam, que traz exatamente esse conflito que é o mais evidente no século XXI entre gestão
e controle. Mas ele não para aí, essa atuação preventiva da PGE. Da PGE e da advocacia pública, de um modo geral, ela não se esgota na consultoria, ela é retroalimentada naturalmente pelo contencioso. Ou seja, o contencioso, com o procurador, com o advogado público que está na ponta, que percebe o cometimento de uma ilegalidade, ainda que tenha que fazer a defesa de ofício, mas pode e deve retroalimentar o poder público, a administração pública, acerca de uma conduta que pode eventualmente ser alterada e que deve ser alterada. Isso é um exercício de controle preventivo e eu acredito muito na efetividade desse controle preventivo. Portanto, essa é uma visão que me parece talvez seja o espaço mais legítimo, o espaço mais importante a ser ocupado pela advocacia pública, esse controle preventivo, que, repito, envolve essa complexidade contemporânea entre gestão e controle. Mas existe uma atuação genérica também em matéria de controle de legalidade, que é o aumento de segurança jurídica das posições jurídicas, administrativas, enfim, de qualquer órgão. A Lindbe veio no artigo 30, a meu ver, com muita precisão, dizer que é dever do administrador público aumentar a segurança jurídica por meio de súmulas administrativos, por meio de enunciados, coisa essa que a Procuradoria-Geral do Estado já faz há bastante tempo. Na medida em que você consolida um enunciado, ou seja, uma posição jurídica, que se consolida uma orientação administrativa, uma figura criada, também acho, aqui na Procuradoria, a meu ver, com muita felicidade, que é orientar o gestor público, ela não tem natureza vinculativa. As minutas padronizadas da Procuradoria-Geral do Estado estão em constante evolução e que incorporam posições jurídicas não só da Procuradoria, como também dos órgãos de controle. Tudo isso aumenta a segurança jurídica, tudo isso significa controle prévio da legalidade. Portanto, essa é uma visão, e acho que a administração pública, de um modo geral, deve cada vez mais investir nesses instrumentos que aumentam segurança jurídica, porque o administrado, quem está na ponta, não necessariamente é versado em direito, não necessariamente conhece uma determinada discussão ou posição jurídica. O segundo ponto que eu gostaria de falar é a questão do espaço privilegiado e desafiador que, ao mesmo tempo, a advocacia pública ocupa. Privilegiado porque está ao lado do gestor público, mas desafiador porque tem que oferecer uma solução e, ao mesmo tempo, controlar, né? Que volto ao grande tema do direito administrativo do século XXI, que é a questão da gestão e do controle. E aqui, de novo, o Estado do Rio de Janeiro, nesse ponto, acho que está muito bem organizado através da ideia de sistema. Eu me lembro que o decreto 40.500, que hoje é o decreto que regulamenta, que trata do sistema jurídico, quando a nossa querida Procuradora-Geral Lúcia Leia assumiu, antes do primeiro dia de governo, uns 15 dias antes, ela pediu que eu e meu querido mestre, amigo e irmão Marcos Viana Vilela Souto, que a gente trabalhasse nesse decreto. Já havia um decreto do Estado falando de sistema jurídico, já havia um decreto. Então, essa ideia de sistema, de órgão central, a PGE, órgão local, as assessorias jurídicas da administração direta e órgãos setoriais, já existia. E o que eu e o Marcos fizemos foi trabalhar nessa minuta do decreto que acabou virando o decreto 40.500. E ao elaborar esse decreto e ao pensar junto com o Marcos sobre esses temas, eu vi como lá atrás, quem pensou em sistema, era um decreto, acho que de 86, como foi feliz, porque realmente é a melhor maneira, na minha visão, de permitir que você exercite esse controle através de uma lógica de um sistema esse coordenado e harmonicamente ponderado a partir de um órgão central que acaba sendo a Procuradoria-Geral do Estado. E avançamos para ter procuradores chefiando as assessorias jurídicas, o que eu acho que foi um enorme avanço. Há sempre uma discussão se o outro modelo pode ser interessante, que também é um modelo, por exemplo, da PGM, que se concentra esse tipo de atividade num órgão que seria a nossa PG15. Eu, particularmente, ainda gosto bastante do nosso sistema, em que o procurador está na ponta, em que o procurador está ali ao lado do gestor, mas com algum alinhamento de expectativa, né? Porque em algum momento você pode imaginar que o fato do procurador estar ali na ponta significa uma onipresença, uma capacidade de tudo ver, tudo controlar, quando isso não é verdade.
Então, me parece que a ideia de sistema é uma ideia bem interessante e o 40500 ele traz isso de uma maneira muito organizada e acho que vem até servindo de exemplo para outros entes da federação. Por fim, nesse artigo, e eu acrescentei alguns elementos aqui, já para passar a palavra na sequência, quais são os desafios aí que acho que são os desafios comuns a todos os órgãos de controle, não só a advocacia pública. Eu acho que são 4 desafios. Primeiro, que na verdade não são desafios do controle, são desafios do Estado brasileiro. Aumentar o grau de institucionalidade. Na medida em que você tem maior institucionalidade, órgãos com carreiras estáveis, com maior capacidade técnica, naturalmente os espaços e os problemas diminuem. Então, a gente precisa batalhar em conjunto por maior grau de institucionalidade no Estado brasileiro. Segundo, a transparência. Transparência é fundamental, temos uma lei de acesso. Em matéria de contratação pública, acho que vai se abrir um novo horizonte com o Portal Nacional de Contratação Pública. Eu sei em que as contratações públicas já se desenvolvem em ambiente eletrônico, permite que esse controle seja feito de uma maneira mais efetiva. Além, evidentemente, um terceiro ponto de tecnologia de informação. Não é possível que a gente continue a trabalhar com mecanismos de controle do século XX. Hoje o mundo é muito mais complexo, as questões são muito mais complexas e a gestão pública, nesse ponto, precisa avançar muito na discussão de inteligência artificial, de Big Data, que é um ponto absolutamente fundamental para que você consiga exercitar adequadamente esse controle. E, por último, a visão da multidisciplinariedade. Sim, não há mais como imaginar um controle que seja só um controle com uma compreensão estritamente jurídica, sem interação com a área técnica. A tendência cada vez mais é que você, cada um, evidentemente, na sua expertise, mas tentando ter essa visão mais multidisciplinar. Então, basicamente, essas as ideias que eu trouxe no artigo e trago aqui o paradoxo do controle do século XXI. Hoje a gente tem o controle, uma hipertrofia dos órgãos de controle, o que é positivo, porque tentamos combater esse mal que faz mal para o país, mas faz mal para o mundo inteiro. A questão da corrupção não é uma pauta só brasileira, é uma pauta mundial, mas que gera um paradoxo, porque na medida em que se aumenta a intensificação do controle, e quando não se faz, e esse é um ponto absolutamente complexo e difícil, a separação do joio e do trigo, cada vez mais pessoas de bem deixam de ocupar cargos públicos. Na medida em que cada vez mais pessoas de bem deixam de ocupar cargo público, pior, mais o controle tem que agir. Eu acho que esse é o paradoxo do controle que a gente vive no século XXI e que, evidentemente, eu não tenho nenhuma pretensão de responder, mas acho que deixo aqui a pergunta, e é um dos desafios que o livro tenta tratar. Então, essas as reflexões, meus amigos. Obrigado. Tá ligado aqui? Tá? Beleza. Muito boa tarde a todos. É uma grande satisfação, foi uma grande satisfação participar do curso de controle idealizado pelo Anderson e pelo Paulo, e agora a gente coroa essa empreitada com esse momento tão especial, nesse lugar tão especial também que a Procuradoria tem hoje, a satisfação de devolver à sociedade fluminense, depois de um investimento não só apenas financeiro, mas de tempo e dedicação de várias pessoas dentro da instituição. Satisfação ter participado de um curso e hoje receber também pessoas, colegas de outras instituições, da CGE, do Tribunal de Contas, Ministério Público, que está aqui, Defensoria Pública. De fato, um momento a ser exortado. Espero que a gente tenha outras iniciativas em breve, que a gente possa continuar falando sobre assuntos de importância interinstitucional. Vamos lá. É um grande prazer ouvir o Flávio, porque o Flávio diz, obviamente, com uma clareza e com uma articulação que eu não possuo, basicamente, ideias que eu também gostaria de transmitir na minha fala. E eu queria trazer para vocês aqui, mais uma vez, assim como o Flávio, uma perspectiva da ideia de controle de legalidade pela advocacia pública, trazendo uma visão um pouco da minha experiência pessoal, de 2 momentos diferentes em que eu tive a oportunidade de trabalhar
com o controle da legalidade, notadamente na atividade consultiva. Então, eu tive uma primeira experiência ainda no ano de 2007, salvo engano, com a Fabiana Rude, que está ali na Casa Civil. É um desafio, início de um governo, num outro momento, eu ainda com pouco tempo de casa, e foi um aprendizado único para mim. E, num determinado momento de um cenário de controle de legalidade, um momento de amadurecimento de algumas instituições, um momento em que as matérias se colocavam numa determinada perspectiva. Eu permaneci até 2008, 2009 nessa atividade, voltei para a atividade do contencioso dentro da Procuradoria, e em 2019 eu retorno à atividade de consultoria novamente já na chefia, primeiro como procurador assistente na PG15, e a partir de 2020 com o Bruno Dubê, chefiando a nossa PG15, que é o órgão que coordena a atividade dos consultivos da administração direta, onde nós temos os nossos colegas procuradores titularizando as assessorias jurídicas, e como orientação técnica jurídica também sobre os órgãos setoriais da administração indireta. Em algumas indiretas nós temos procuradores do Estado, em algumas poucas, em outras não. Mas a PGE, como o Flávio falou, tem essa tarefa, esse munus que é constitucional, ele está previsto na Constituição do Estado, de exercer essa tarefa de controle, de coordenação do sistema jurídico estadual. E o que eu pensei em trazer aqui para vocês o que eu identifiquei nesse retorno à atividade consultiva, depois de aproximadamente 10 anos, o que eu identifiquei de novo nesse cenário e qual eu considero que seriam as tendências dessa atividade particularmente relevante que a advocacia pública exerce no Estado do Rio de Janeiro e no país em geral. Ou seja, o Flávio deixou muito claro, não há dúvidas que a advocacia pública tem um munus constitucional e legal de controle de legalidade. A forma em que esse controle é exercido, obviamente, é uma forma diferenciada em relação às outras instituições que também compartilham esse munus. A atividade do parecerista, basicamente, que a gente está tratando, né? Apesar de, como muito bem dito pelo Flávio, cada vez mais essa atividade ela não se exerce apenas exclusivamente pelo meio formal, e é desejável que assim não seja, né? O ideal é que os procuradores cada vez mais estejam empenhados na busca de soluções criativas, de fato, no dia a dia da administração, trazendo o seu contributo. Nós somos, digamos assim, mão de obra especializada e mão de obra cara para os entes públicos, e o encastelamento em gabinetes não é, a minha visão, o que melhor se pode trazer em termos de contribuição para uma administração pública eficaz. O que eu percebi, então, de diferente entre esse primeiro momento que eu atuei e agora o segundo momento que eu voltei? E agora aprendendo mais com uma nova geração de procuradores engajada também que atua no controle. Primeiro, uma consolidação da jurisprudência, e eu diria que notadamente a jurisprudência das Cortes de Contas, como o norte da atividade consultiva, ou seja, como uma referência cada vez mais concreta na atividade consultiva. A gente teve, no decorrer da última década, uma consolidação, notadamente das Cortes de Contas, não apenas das Cortes de Contas, né, mas das outras instituições, do Supremo Tribunal Federal, da jurisprudência do STJ, mas em especial da Corte de Contas, como uma referência a que os advogados públicos simplesmente não podem ignorar, porque é importante demais para ser ignorado, notadamente sob o ponto de vista do gestor. O gestor está particularmente preocupado com a orientação jurídica sólida, mas ele também está particularmente preocupado com as consequências que o segmento de uma determinada orientação vai trazer para ele. E o debate, se debruçar e se dedicar a entender, compreender a jurisprudência das Cortes de Contas, digamos assim, passou a ser uma tarefa cada vez mais presente se comparada com o momento de 10 anos atrás, em que o próprio modelo dos tribunais de contas, a sua jurisprudência, a propagação da sua jurisprudência, a publicação das suas decisões, ainda estava num estado mais incipiente. Então, eu notei isso. Ou seja, hoje você está
atualizado em relação à jurisprudência das Cortes de Contas é absolutamente essencial. E é essencial que não apenas a gente entenda, como a gente participe da formação da jurisprudência das Cortes de Contas e, na medida do possível, consiga influenciar a formação dessa jurisprudência também. Daí algumas iniciativas que têm se verificado nos órgãos de advocacia pública de ter uma dedicação maior à formação da jurisprudência da Corte de Contas. Então, na AGU, a gente já tinha esse modelo. Na PGE, a gente recentemente, já na gestão do Bruno do B, a gente instituiu um núcleo de atuação junto ao Tribunal de Contas do Estado, onde hoje a gente tem procuradores que se dedicam a acompanhar, não são todos os processos, isso seria materialmente impossível de fazer, mas os grandes processos relevantes para o Estado do Rio de Janeiro hoje são acompanhados por procuradores do Estado que têm essa atribuição específica. Então, desde a elaboração de despachos, peças processuais, o comparecimento à corte nos principais julgamentos, enfim, essa é uma tarefa que a PGE vem se dedicando e tem sido cada vez mais importante. O segundo fator tem implicações diretas com esse primeiro também, e o terceiro que eu vou falar também. O segundo fator seria uma redefinição das fronteiras entre o que se tradicionalmente entende como uma matéria técnica, não jurídica, da matéria jurídica propriamente dita. E isso também ocorre muito em decorrência da evolução das jurisprudências da Corte de Contas. Ou seja, num primeiro momento em que eu atuava lá atrás, era muito mais simples, num parecer, você chegar e dizer, olha, essa aqui é a matéria, por exemplo, de pesquisa de preço, levantamento de bases econômicas da contratação. Era muito mais simples simplesmente dizer, trata-se de matéria técnica de cunho não jurídico, todo parecer tem aqueles disclaimers, matéria técnica não jurídica, logo pressupõe-se a sua correção sobre o ponto de vista das ciências econômicas, das ciências das finanças, e você ultrapassa. Muito confortável, sob um certo ponto de vista. Acontece que essas fronteiras, que nunca foram tão nítidas assim, elas hoje, eu diria que elas são ainda menos perceptíveis, na medida em que as Cortes de Contas, cada vez mais, elas atuam e exigem uma atuação do administrador e do parecerista atento a determinados elementos que você não pode dizer que são exclusivamente técnicos. Ou seja, então, você hoje olhar para eu falei aqui, um levantamento econômico de uma contratação, a metodologia que foi utilizada, se foi utilizada a metodologia A ou B, se foram utilizados vários parâmetros de referência para a formação de um preço, isso, em algum momento, pode ser tido como um elemento externo à análise jurídica. Hoje não é mais. Porque, se você ignora determinados parâmetros de análise, há, inclusive, a possibilidade de um apontamento de uma responsabilidade do parecerista por um erro grave, ou por uma omissão que não deveria ter ocorrido. Então, eu dei um exemplo. Então, a tendência tem sido cada vez mais os pareceres, isso não é uma expansão, digamos assim, voluntária, é uma expansão mais reativa do que necessariamente uma tendência de ter maior controle sobre políticas públicas ou sobre um avanço sobre a discricionariedade dos gestores. Isso acaba sendo uma realidade que se impõe para quem trabalha no dia a dia do controle dos atos da administração pública. Um terceiro fator também que eu percebi, uma mudança no tratamento, e umbilicalmente ligado a esses dois últimos que eu falei, é a percepção quanto aos parâmetros de responsabilização dos pareceristas. O debate sobre a questão da responsabilização dos pareceristas, ele evoluiu bastante, eu acho que ele se aprofundou, eu acho que a gente testemunhou algumas investidas que sempre são respondidas, às vezes, muito com o movimento corporativo, ou seja, na tendência de se encerrar algo que era, de fato, digamos assim, uma patologia do sistema de consultoria jurídica em geral, que era o chamado, nosso amigo Zé Vicente, da Procuradoria, chamava, que era o ciclo da impunidade. Ou seja, o gestor diz que agiu com base num parecer jurídico aprovado pela sua consultoria. O parecer jurídico, o parecer é meramente opinativo. Então, você entra num ciclo em que você via de tudo ali,
inclusive, infelizmente e excepcionalmente, atos de má-fé, em que você ficava preso nesse ciclo. Então, era natural que, em algum momento, houvesse uma reação a isso. Essa reação veio em julgados de cortes de contas, veio em julgados de cortes superiores em Brasília, e como não deveria se espantar, geralmente, quando você tem um episódio desse, você gera uma contra-reação de natureza corporativa, enfim, outras movimentações que vão levar também a alterações legislativas sobre parâmetros de responsabilização. Mas a verdade é que hoje esse é um assunto que não se resolve mais com uma fórmula singela, né? A fórmula singela o parecer é meramente opinativo, logo o parecerista nunca pode ser responsabilizado. Ou seja, esse é um debate hoje que leva a reflexões muito mais profundas, né? E eu acho bom que seja feito dessa forma. Eu acho que esses 3 fatores em conjunto, né, eles têm, notadamente no que se refere ao dia a dia da administração, né, você tem, na consultoria, você tem as hipóteses em que você tem as grandes questões, né, as questões de grande relevância jurídica que eventualmente surgem, mas essas questões são 10% da atividade consultiva, se a gente for falar no dia a dia. Então, elas surgem e, nesses momentos, a importância de uma advocacia pública bem formada e independente, ela, de fato, ela se demonstra com muita clareza. A gente, né, os grandes projetos de infraestrutura, ou seja, quando demanda a atuação dos conselheiros, quando, digamos assim, o procurador brilha, né, digamos assim, que a gente é capaz de mostrar a nossa base, a nossa solidez, a nossa história, né, o desenvolvimento disso tudo. E tem a atividade do dia a dia, que continua sendo, não é de só menos importância e que nos ocupa diariamente. Então, essa atividade de grande repercussão, ela demanda também, hoje em dia, um procurador que esteja mais envolvido, como eu falei, menos encastelado, né, na atividade de gabinete. É importante que o procurador traga o seu conhecimento, né, desde o início na formulação de políticas públicas, para que a gente não esteja sempre aquele elemento também de frustração, né, algo que às vezes, algo que é grandioso, é vislumbrado pelo administrador, constrói-se um castelo e, quando deixa isso para consultar o jurídico no final, e o jurídico diz que não dá para fazer nada disso, e aquele castelo todo se demole, com um custo de relacionamento, com um custo institucional para todos, né, com um custo de eficiência administrativa muito grande. Então, é preciso que os procuradores do consultivo não estejam encastelados, né, que tenham um conhecimento multidisciplinar, como o Flávio falou. Mas a atividade do dia a dia, a verdade é que a tendência, pelo que eu vejo, os pareceres hoje jurídicos hoje do consultivo, eles são muito mais amplos, muito mais descritivos, muito mais específicos do que eles eram há um tempo atrás. Então, o que eu tenho percebido é que os pareceres jurídicos, na verdade, eles são instrumentos de balizamento do que o gestor pode fazer em termos de justificativas, ou seja, o gestor tem lá uma caixa de ferramentas para atingir determinada política pública. E o papel do parecerista é muito nesse sentido. Olha, se você for seguir por esse caminho aqui, você tem que apresentar justificativas tais. Se você for seguir por outro caminho, você tem que apresentar outra ordem de justificativa. E isso tende, na minha visão, a favorecer um movimento, digamos assim, de padronização, de uma certa forma, de uma automação dos pronunciamentos jurídicos. Isso se inicia no momento ainda rudimentar, com a prolação de enunciados, como a Procuradoria já fez, com a edição de minutas padronizadas, passa pela edição de checklists, que é algo que a gente já faz, chega no momento de um parecer referencial, pode chegar no momento, isso a nova lei já admite, de dispensa de parecer jurídico, desde que você tenha os seus parâmetros dados. E eu acho que, numa etapa seguinte, que é uma etapa que, eventualmente, a gente vai chegar, é muito possível que esse tipo de tarefa, de colher as informações sobre as atividades do dia a dia da administração e dar uma orientação segura, eventualmente caminhe para uma solução de tecnologia, uma solução de inteligência artificial. Então, qual a relevância do procurador, do advogado público dentro desse cenário? O advogado público vai ser sempre o programador. Ele vai ser sempre a pessoa que dá o input
de informações relevantes para que aquele sistema se desenvolva. Então, a gente já tem na nova lei, né, a previsão dos pareceres referenciais, a previsão da dispensa do parecer jurídico, e em algum momento pode ser que a gente evolua para chegar nesse ponto dessa atividade estar com um nível, né, tão desenvolvida tecnologicamente. No Estado brasileiro a gente sabe que as coisas demoram, mas é possível que chegue a isso. Uma última contribuição, e rápida também, e aí eu remeteria de fato ao texto que eu escrevi para esse estudo, que é a necessidade que a advocacia pública hoje tem de dar um tratamento diferenciado ao que tradicionalmente dava ao fenômeno da improbidade administrativa e da corrupção. Ou seja, isso tradicionalmente, é óbvio que, exercendo o controle de legalidade, a advocacia pública não pode ser estranha a uma ilegalidade a mais qualificada possível, né? Que é o ilícito de improbidade administrativa. É um ilícito que ofende bens de estatura constitucional. Então, há toda uma reflexão para ser feita, e eu não pretendo nem de perto exaurir isso aqui, nem daria tempo, sobre o papel que a advocacia pública tem e como que ele deve desempenhar esse papel. Essa é uma reflexão que é uma reflexão do momento. Eu acho que ela tem que ser feita, porque não é singelo, né? A advocacia pública ela se insere num contexto de controle de legalidade e controle da improbidade que é, por si só, complexo e, muitas vezes, assistemático. Então, a gente tem problemas de natureza de integração interinstitucional, ou seja, de que forma que a advocacia pública se insere num contexto em que você tem diversas instituições de estatura constitucional atuando na mesma matéria, ou seja, como que a advocacia pública pode se inserir dentro desse contexto de uma forma eficaz e eficiente, né, sem sobreposições inúteis. Então, essa é toda uma ordem de problema para ser enfrentada. E existe uma outra ordem de problemas que é muito particular à advocacia pública, que o Flávio já adiantou aqui, e que ela é particularmente aguda no que se refere à improbidade, que é a questão de você ser, ao mesmo tempo, um ente integrante do sistema de Estado que deve colocar de pé políticas públicas e, ao mesmo tempo, você ser controlador da execução dessas políticas públicas. Isso, no ambiente da improbidade administrativa, é particularmente sensível, porque, talvez de uma forma diferente, certamente diferente, Ministério Público, Tribunal de Contas, existe uma relação de agente principal, uma relação de confiança que se estabelece entre os gestores públicos e o seu consultor jurídico, que é o seu procurador de Estado. Então, a forma em que isso se dá é no sentido do que o Flávio falou, na minha visão, institucionalização. Ou seja, esse tipo de atuação ela se torna menos suscetíveis a críticas, menos suscetíveis a falhas, na medida em que ela esteja mais institucionalizada, menos sujeitas a impulsos pessoais, a influências pessoais, a preferências ou despreferências, digamos assim. E eu acredito que a gente também, na PGE, a gente escolheu um caminho que me parece frutuoso, pelo menos até o momento, o meu juízo é que tem funcionado muito bem, razoavelmente bem, que foi a instituição do Núcleo de Defesa de Probidade dentro da PGE, ou seja, a gente tem hoje um órgão, inclusive com procuradores dedicados, que dão tratamento a essa matéria, seguindo procedimentos pré-estabelecidos, rotinas pré-estabelecidas e buscando, de alguma forma, dar um passo além na inserção da advocacia pública nessa matéria. Eram basicamente esses pontos que eu queria fazer e agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu queria só antes de passar fazer só essa junção, né, dos dois pontos que eu acho muito importantes. A questão do procurador, do parecerista, que às vezes está ali dependendo de um dado técnico que ele tem que consultar, e isso acontece muito na advocacia pública, né, Bruno? O procurador está na secretaria, ele tem que consultar o órgão técnico, que é o mesmo órgão técnico que forneceu aquela informação. Então, você fica numa situação ali de, né, ficar tirando a dúvida com quem produziu aquele dado técnico. E a importância que assume, né, na fala do Flávio,
essa interação entre os controles, que às vezes o controle externo, às vezes, por exemplo, está muito mais aparelhado para fazer análise crítica de um dado técnico do que o controle interno, dependendo do grau, da entidade, enfim, da feição. Então, como as falas, no fundo, embora sobre temas muito diferentes, elas convergem, e outros artigos do livro, estou vendo aqui o Joaquim Roque, escreveu também sobre improbidade administrativa, que teve a experiência, o André Aurim, que falou do combate à corrupção, né? Tantos autores aqui presentes que também trataram desses temas. Só para juntar as falas, Thalita, muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, também gostaria de parabenizar os organizadores do evento e do livro. A gente participa de tantos eventos e ver que esse evento vira uma série de artigos que foi consolidado no livro é muito gratificante. Bom, eu vou falar um pouco rapidamente, prometo, um pouco sobre o que eu coloquei naqueles eventos. É sempre muito difícil falar após vocês, após o Flávio, já participei de alguns eventos, porque realmente faço suas as minhas palavras, porque às vezes a gente não consegue colocar de uma maneira tão clara o que a gente quer expor, como muitas pessoas, a exemplo do Flávio. Mas eu trouxe um pouco sobre uma análise de como a Lei 13.655, né, que alterou a LINDB, ela influenciou o Tribunal de Contas, ela atingiu o Tribunal de Contas. Eu não gosto muito de usar a palavra impacto, né, porque a gente tem que medir, mas como que isso foi um reflexo grande na Corte de Contas. Quando esses eventos ocorreram em 2020, a gente estava ali no início imerso na pandemia, e as alterações da LINDB, elas se encaixaram muito bem ali, porque nesse momento tão difícil para o gestor público que estava ali perdido, tendo que se virar para conseguir insumos, para dar vazão a toda aquela demanda que surgiu sem planejamento, porque ninguém imaginava que aquilo pudesse ser planejado, ninguém planejaria algo que não era previsto, né? Então, essa lei veio muito forte dentro do Tribunal de Contas, porque qualquer decisão que o Tribunal de Contas fizesse ia ter um reflexo muito grande na ponta. E a saúde é um exemplo muito clássico, porque é fácil você ver o reflexo de uma atuação errada de uma Corte de Contas, porque o tribunal ele pode inviabilizar o funcionamento de um hospital, por exemplo, e naquele momento que estava tão difícil para os gestores, se o Tribunal de Contas ele viesse de uma maneira muito incisiva, sem considerar as consequências de suas decisões, sem ver o lado do gestor, a gente poderia inviabilizar a saúde no Estado do Rio de Janeiro. A verdade é essa. Então, eu trouxe, dentro desse artigo, na época, na discussão, o artigo nós acabamos produzindo em 2021, um pouco, exemplificando um pouco esses reflexos que a LINDB teve na nossa atuação. Eu faço parte do corpo técnico do controle externo, né? À época eu estava à frente da SGE, à frente do corpo técnico, e eu participei muito ativamente por meio das representações que o tribunal fez em relação a contratações, e a gente teve muito cuidado, muita atenção em como que as nossas decisões impactariam o gestor. Muito cuidado mesmo. E, por fazer parte do corpo técnico, eu sempre vejo e converso com os demais auditores, assim, como é importante a gente estar ali trabalhando junto com os municípios, a gente, enfim, uma auditoria em campo e ver que determinada secretaria que a gente imagina que tem toda uma estrutura, tem lá 2 a 3 pessoas. Então, assim, o auditor ele tem que entender, falando agora como corpo auditor, não só como tribunal de contas, mas o corpo auditor, ele tem que entender como que é difícil para o gestor e o que ele tem que buscar ali. Então, na época que nós participamos dessas reflexões institucionais, foi muito importante ter esse contato com a PGE. Eu já tinha tido contato antes desses eventos, porque realmente estava uma situação muito difícil para os procuradores, né? A gente foi procurada, à época a doutora Mariana até falou, olha, me colocou em contato com alguns procuradores para que essas dificuldades fossem passadas para a gente. Então, tudo isso foi considerado. Então, a LINDB, essas alterações, elas trazem um trabalho muito maior para o auditor,
o auditor e para quem está julgando, né, para o corpo deliberativo do tribunal. Mas esse é um trabalho enorme, porque quando um auditor ele não fundamenta bem a motivação daquela decisão que ele está sugerindo, ou ele não coloca as consequências que podem ocorrer, e se isso não tiver no relatório, enfraquece muito as nossas decisões, enfraquece muito os nossos relatórios, e facilmente as nossas decisões, nosso trabalho ele pode simplesmente virar pó, ele pode ser derrubado se a gente não tiver isso muito bem consolidado ali. E, por outro lado, se a gente não considerar, não é só em função do nosso trabalho, mas se a gente não considerar realmente as nossas decisões, elas podem impactar diretamente ali na gestão, inviabilizar a gestão. E muitos falam, né, é mais fácil ser controle do que ser o gestor, e realmente é mais fácil ser controle do que ser gestor. Só que nós temos que estar ali entendendo o que é ser gestor e considerando realmente as nossas decisões. O tribunal, o ano era 2020, né, a LINDB ela foi alterada em 2018, então ele já tinha muitas decisões que traziam a LINDB. Eu trouxe alguns exemplos nesse artigo. Agora a gente está em 2022, eu posso afirmar para vocês que a gente já evoluiu muito. É ainda um trabalho hercúleo, que todos os auditores peguem a LINDB, estudem a fundo e coloquem ali no relatório de auditoria, numa representação, em todos os seus trabalhos, numa análise. Então, realmente é um trabalho muito, muito maior para nós auditores, mas que traz um resultado justo, um resultado que institucionalmente e como o Dr. Flávio falou, nós somos controles. O livro está chamando de controle da legalidade. O controle não é exercido só pelo controle externo, mas é exercido pelo controle externo, pelo controle interno, quando a PGE atua. O controle interno tem as suas dificuldades também. Nós temos contato com os 91 municípios, né? Auditamos os 91 municípios, não só o Estado. E a gente vê as diferenças e as dificuldades que esses órgãos têm. E o tribunal, ele mesmo antes das alterações da LINDB, ele também já estava avançando bastante em relação às suas jurisprudências, né, para trazer uma segurança jurídica. O Tribunal de Contas, ele responde consultas. Essas consultas elas ficam disponíveis no site do tribunal. Então, hoje em dia, eu acredito que a maioria das consultas que a gente recebe já foram respondidas. Então, geralmente já faz simplesmente cita, olha, já foi respondido na consulta número X, número 100, número 200. Então, o tribunal, ele hoje também consolida as suas decisões em jurisprudência. A época já fazia isso também. E também, nós, muitas vezes, emitimos notas técnicas. Isso tudo, a LINDB, mesmo o tribunal já fazendo, a LINDB veio aperfeiçoar o nosso trabalho, com seu artigo 30. Muitas vezes, a saúde, como eu citei aqui, a gente estava numa época de pandemia, então meus exemplos foram voltados para isso, porque era a nossa realidade. Então, a saúde, o exemplo é muito claro, porque se o tribunal não trouxer essas alterações que a LINDB sofreu para o seu trabalho, o resultado é mais fácil de ver, mas nem todas as áreas é tão fácil reconhecer as consequências das nossas decisões. Então, o tribunal tem que estar muito atento a todas as suas decisões. E, por último, só colocar aqui um ponto em relação a quando o tribunal ele traça um prazo, ele traz um prazo para que o gestor se adeque, né? A LINDB trouxe essa previsão, né? Quando o tribunal mudar o seu entendimento, que o gestor se adapte. Isso também já acontecia antes, mesmo antes do advento da LINDB, mas a LINDB também veio facilitar aprimorar essa atuação do Tribunal de Contas, principalmente em processos de contas de governo, né? Quando o tribunal mudava seu entendimento em relação a gastos de educação, a relação a gastos de saúde, o tribunal sempre firma um prazo para que todos os gestores, eles possam se adequar a isso. Então, na verdade, o trabalho que eu trouxe na discussão foi bem voltado a isso, a como que o tribunal ele tem se ajustado para atender a LINDB. E eu acredito que, no início, essa alteração, lá em 2018, ela teve muito conflito interinstitucional, e a partir de 2019, 2020, a gente evoluiu. Eu acho que
Eu acredito que a LINDB ela veio para melhorar, o gestor, que é quem está, a atuação do gestor, que é quem está à frente da ação, né, da execução dos serviços. Então, a LINDB veio para melhorar, a gente tem que se adequar a ela, nós temos que se adequar. Então, eu acredito que não existe nenhum conflito em relação à nossa participação, não reduz a participação do Tribunal de Contas, principalmente ela reforça a participação, e como os tribunais de contas, as Cortes de Contas, elas têm que ser atentas às suas decisões e fundamentar e ser parceiro do gestor. Exatamente, a gente controla, mas a gente controla visando um ganho para os usuários do sistema. Nós buscamos um aperfeiçoamento para que a população ela tenha um melhor atendimento em todas as áreas. Então, a LINDB veio para isso. Esses diálogos institucionais, eles são importantíssimos. Então, assim, todos esses diálogos que ocorreram em 2020, eles têm que continuar ocorrendo. Esse livro, mais uma vez, eu parabenizo os autores e os organizadores, porque ele traz isso, uma junção desses órgãos de controle, Ministério Público, PGE, Tribunal de Contas, para que a gente trabalhe junto e possa produzir um trabalho de mais qualidade e sempre focando na população. Então, é isso. Assim, o trabalho ele buscou um pouco analisar a Lei 13.655 sobre a visão do Tribunal de Contas. Tá? Então, era só isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Thalita Dourado, doutor Flávio Amaral, doutor Bruno Bocchimpani, aos coordenadores, doutor Paulo Henrique Manier, doutor Anderson Schreiber. Eu estava conversando com o Dubê, é uma felicidade muito grande para o gabinete estar promovendo essa obra. Essa obra aqui é muito mais um ponto de partida que um ponto de chegada, né, Anderson? É uma produção cultural que simboliza muito do que vem acontecendo hoje. Nós costumamos dizer que o Estado do Rio de Janeiro é um Estado com instituições jurídicas consolidadas, instituições jurídicas fortes. E, nos últimos anos, nós temos, de alguma forma, conseguido construir o consenso em torno de grandes projetos, seja na questão do enfrentamento da corrupção, como bem destacado pelo doutor Bruno Bocchimpani, vejo que o doutor André Aurim, o doutor Joaquim Roque participaram efetivamente de acordos de leniência que conseguiram recuperar para o Estado, para os cofres públicos, significativa quantia, seja com o próprio Tribunal de Contas, doutora Thalita, ou recentemente com a disciplina dos TAGs, né, do termo de ajustamento de gestão no âmbito do Tribunal de Contas. Nós já temos hoje em andamento tags de autarquias estaduais, como o DETRAN, temos um tag do Índice Constitucional da Saúde, uma mazela histórica do Estado do Rio de Janeiro, que a gente consegue construir com muito boa vontade de todas as partes, Ministério Público, Tribunal de Contas, com a participação da Procuradoria, uma solução que a gente enfrenta, de um problema que a gente já enfrenta há décadas. No plano consultivo, como Flávio Amaral bem destacou, nós tivemos o maior projeto de concessão da América Latina, que foi consolidado no Estado do Rio de Janeiro, que foi o projeto de concessão do saneamento básico. Estamos falando de 25 bilhões de reais de investimento, estamos falando de universalização até 2033 de 99% de água, 90% de esgoto, uma mudança radical para toda a população do Estado, não só da cidade do Fluminense, para todo o entorno do nosso Estado. E tudo isso tendo como pano de fundo o que consta, as lições que constam desse livro. Então, para nós, da Procuradoria, poder promover hoje, nessa tarde e noite, esse evento, é uma felicidade enorme. Qualquer dúvida, qualquer participação, enfim, os temas que foram colocados aqui de forma sucinta, todos os autores, os coautores, enfim, vão estar presentes ali fora, na mesa, para assinar e tirar dúvidas, né? Está permitido tirar dúvidas antes? Então, fique à vontade para debater, tirar dúvidas. Vai ser oferecido um coquetel também na sala ao lado. E fiquem à vontade para curtir o final de tarde, início de noite, aqui com nós no Convento do Carmo. Boa tarde, boa noite.